Campina Grande, quinta-feira, 7 de setembro. Estamos juntos outra vez nessa belíssima manhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Queremos lembrar a toda a comunidade evangélica e a toda a sociedade campinense que logo mais, a partir das 8 horas, nós estaremos indo ao centro da cidade para participar na avenida de mais um desfile cívico. A Igreja do Calvário sempre se faz representada através do 2º Batalhão do Departamento dos Soldados de Cristo, aqui de nossa cidade. Convidamos as famílias para que prestigiem este evento, que anualmente, todos os anos, estamos ali na avenida participando desta data histórica, a proclamação da nossa República. Eu tenho dito que, embora nós estejamos celebrando a nossa independência, todavia, há milhares de patrícios que precisam de ser libertos das dependências, das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, do crack. Tantas pessoas hoje estão algemadas, presas nas cracolândias em nossas cidades, precisando de uma libertação. Há muita gente que está ainda comprometido, envolvido, algemado, suas mãos e pés estão algemados pelas violências e criminalidades praticadas em nossa nação, tanto crime, tanto roubo, tanta fraude, tanta gente que está envolvido com a promiscuidade, com a prostituição, com pedofilia, com narcotráfico. E essa gente precisa de uma libertação. Por isso, nesse início do programa, nós vamos orar por nossa nação, para que Deus liberte os nossos patrícios. Há muita gente que está envolvida não só com os vícios, mas com a idolatria, com tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Toda obra de feitiçaria, necromancia, tudo isso é algo que é abominável aos olhos do Senhor. E nós precisamos de clamar para que Deus liberte os nossos patrícios. Vamos orar. Pai, te louvamos agradecidos por este início do nosso programa, quando levantamos a nossa voz ao trono da graça, suplicando a tua bênção de libertação para milhares dos nossos patrícios que continuam ainda envolvidos com tanta dependência. Muitos dependem das drogas, do mundo da criminalidade. Senhor, tem misericórdia da prostituição, liberta os nossos patrícios da idolatria, de tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Ouve, portanto, a nossa oração. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso país possa realmente ser liberto, Senhor. Possamos ver esta nação liberta de tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Portanto, nós, nesse dia da nossa independência, pedimos-te por nossos patrícios, para que eles se sintam livres e libertos, em nome de Jesus. Amém. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a continuidade do estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse estudo está sendo realizado em série em nosso templo e nós estamos compartilhando com os nossos internautas, telespectadores. Mas antes, queremos deixá-los com esta belíssima música interpretada pela cantora Denise. Que você deleite-se com esta música. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos ao Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículos 13 a 16. E diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Amém, meus irmãos? Bondoso Deus, mais uma vez, em Tua presença, te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, diante da Tua palavra e prestando um culto ao Senhor. Guarda o nosso coração, aplica a Tua palavra a Ele, e que no nome de Jesus sejamos motivados para mais reuniões como essa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria destacar, nessa noite, justamente a palavra que foi lida como leitura devocional desse culto. Porque eu não combinei com Alexandre, mas ela vai se encaixar naquilo que o apóstolo Paulo ele vai dizer nesses versículos sobre justamente o nosso coração está inclinado, disposto a estar diante de Deus no culto e diante de sua palavra. O nosso desejo, ou o desejo do crente, ele deve ser esse desejo de estar sempre
diante de Deus, na sua palavra, no culto. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que os irmãos daquela igreja, naquela cidade, eles eram cientes de que a visita que ele fez foi uma visita muito produtiva. E que para fazer a visita àquela igreja, àqueles irmãos, Paulo, ele tinha sido maltratado quando passou na cidade de Filipos. E ele então enfatiza que a sua fé, naquele momento difícil, na cidade de Filipos, fez toda a diferença para que ele entendesse que, mediante os perigos, ele precisava continuar a fazer o seu ministério e chegar até a cidade de Tessalônica. Então ele registra não apenas os perigos, mas ele registra o diferencial de um crente, que mesmo em meio a dificuldades, ele não desiste, mas ele continua pela força da sua fé. Essa mesma fé foi o motor primário para que ele compartilhasse o evangelho com os irmãos. Ou seja, a mesma fé que fez com que ele entendesse os perigos e passasse pelos perigos para chegar em Tessalônica, foi a mesma fé utilizada para ter a disposição para pregar e ensinar naquela cidade, aquelas pessoas. E Paulo enfatizou que mesmo já na cidade, a oposição também era grande. Ele já tinha falado que os judeus daquela cidade estavam se opondo a ele, e era uma oposição grande. Então, com os irmãos, as primeiras lições que Paulo ali começa a pregar e a ensinar, surtem um efeito positivo do ponto de vista da eficácia da palavra de Deus. Paulo destacou algo imprescindível para quem prega, ou para quem ensina na igreja. Esse algo imprescindível de quem vai pregar e de quem vai ensinar a igreja, Paulo vai referendar que essa pessoa, ela deve ser íntegra. A integridade do pregador é fator preponderante para o sucesso da mensagem. Para que a mensagem seja recheada de veracidade, comprometida com a realidade de Deus. E parece que Paulo era conhecedor das raízes históricas, filosóficas, políticas e religiosas de Tessalônica. Mergulhado nesse vasto conhecimento do seu contexto, do contexto da cidade, Paulo sabia da retórica dos filósofos daquela cidade. Paulo sabia da influência que muitos oradores tinham quando fazia suas homilias, persuadindo o povo nos seus discursos. Não se sabe, irmãos, muito sobre o contexto religioso da cidade, mas alguns achados arqueológicos, datados de 1920, acharam escritos de pessoas da cidade de Tessalônica que escreveram em algumas cerimônias homenagem a Zeus, o principal deus do panteão grego. Mas também eles encontraram alguns escritos de divindades egípcias, como Sarapis, Ísis e Anubis. E um escrito de uma peculiar cerimônia que foi descoberta ali em Tessalônica. Se tratava também, veja que interessante, para mim foi, culto aos mortos. Então você vê que recorrentemente nas culturas, dos países, sempre vai aparecer essa cerimônia aos mortos. Em um país mais forte do que outros. O exemplo do México, que a gente sempre fala, lá é muito forte essa cultura da cerimônia aos mortos. Quando
encontrados escritos em Tessalônica sobre essa cerimônia, aparecia sempre a palavra Hades, ou Hades, que quer dizer mundo de baixo ou mundo dos mortos. E aí Paulo, ele vai deixar claro a realidade de que ele não era mais um religioso. Ou seja, diante desse contexto de homenagem a Zeus, de cerimônias para deuses do Egito, de cerimônia para o Hades, ou para o mundo dos mortos, ou para a morte, Paulo vai deixar claro para aquela igreja que ele não é mais um desses religiosos. Por quê? Fator também preponderante, porque o que Paulo estava trazendo para a igreja era verdade, não era mais uma mentira. Então, Paulo vai deixar claro essa realidade, que ele não é mais um religioso, ele não é mais um filósofo, e que ele trabalhava motivado pela ação poderosa do Espírito, diferentemente dos outros que trabalhava motivado na intenção de enganar, com impurezas e cheio de artimanha. Então Paulo explica para aqueles irmãos que ele era um homem que pregava a mensagem de Deus, porque ele era chamado por Deus para este ofício. Outra coisa importante também, Paulo não era um aventureiro. Paulo não era um daqueles que se diziam, não, eu prego, eu sou pregador, eu vou pregar. Ele sabia o que pregava e ele sabia a quem ele tinha sido chamado. A gente precisa lembrar, irmãos, que antes de Paulo iniciar o seu ministério, ele tinha passado 14 anos aprendendo sobre o Evangelho. Ele passou muito tempo aprendendo para depois ele se lançar como apóstolo, como pastor de ovelhas. Ele teve tempo de preparo para estar diante da igreja, diante dos irmãos. É por isso que quando Paulo fala no escrito como esse de Tessalonicenses, você vê essa certeza dele, não é? Essa segurança. Quem está falando aqui é alguém que foi chamado, é alguém que foi preparado, é alguém que tem o poder do Espírito, não é qualquer aventureiro. Aleluia. E ele tinha muito bem claro isso na sua mente, que a sua missão era agradar a Deus, longe da intenção dos outros que queriam apenas agradar as pessoas. Porque diferente das pessoas, o que ele pregava era algo que Deus mesmo, o próprio Deus, examinava a intenção do coração de Paulo. Que é outra coisa fenomenal também no Evangelho, é que enquanto os caras que contam mentira não tem com quem dizer assim, pode provar com Deus é diferente. Ele dizia uma coisa assim, pode provar se não é verdade, com o próprio Deus, porque ele sabia que Deus examinava o coração dele. Olha que coisa maravilhosa e que responsabilidade de um pregador. A gente precisa, irmãos, entender isso, porque nós não somos eficazes por nós mesmos, mas a nossa eficácia está pela verdade. A nossa eficácia é pelo fato de reproduzir a verdade. Não é você, não é o seu eu, não é a sua pessoa. Portanto, desde a frase mais simples, a frase mais retórica, mais bem elaborada, se ela for verdadeira, ela fará o efeito eficaz no coração de quem crê. Portanto, quem fala eloquentemente, não fale mal de quem não fala eloquentemente. E contrapartida, quem não fala eloquentemente, não fale mal de quem fala eloquentemente. Porque é o conteúdo da mensagem, não a forma de passar. O poder está na palavra, na verdade da palavra. Amém, meus irmãos? Isso quer dizer então que não adianta subir no púlpito e dizer o que quiser e fazer efeito nos corações das pessoas.
Se a intenção for outra que não agradar a Deus, Ele mesmo examina e reprova. Ele não vai fulminar você não, mas Ele vai te reprovar. Então você pode fazer o discurso que for, se não tiver verdade, Deus reprova. Ele pode ter milhões e milhões de ouvintes, mas Deus reprova. Quem prega a palavra tem que ser uma pessoa chamada por Deus, que apresente ao longo do seu ministério um compromisso com Deus, qualificado e atestado ao longo do seu ministério, um compromisso com Deus. Qualificado e atestado por Deus e a igreja. Uma pessoa dedicada ao Senhor, que tem sua vida pautada com os compromissos espirituais, que tem o seu coração marcado pelo ferro da paixão por Deus, sua dedicação deve ser notória a todos. Sua honestidade deve gritar o mais alto possível para que ninguém desconfie de sua integridade. Ser irrepreensível é o atestado de sua vida entre os homens e a sociedade. Portanto, não adianta brigar para querer ter algum lugar no púlpito. Não adianta fazer chantagens para estar no púlpito. Não adianta estar brigando nos corredores da igreja, na frente da igreja, ou nas reuniões das casas, para ter o púlpito. Não adianta estar com fofocagem no WhatsApp, para ter o púlpito. Absolutamente não adianta. Porque se você é chamado para o púlpito, Deus vai aprovar e a igreja vai atestar o seu chamado. E isso vai acontecer naturalmente, porque você tem um chamado. Talvez não seja nesse púlpito, mas será em qualquer outro púlpito que se levantar. Quem tem chamado, sendo redundante. E a sua dedicação vai ser notada com certeza. Então, quando olhamos para a cidade de Tessalônica, você tinha então várias pessoas que utilizavam de persuasão, incutindo na mente mentiras, engano, e assim usurpavam aquelas pessoas. E esses que faziam isso eram de caráter duvidoso. Por quê? Porque eles eram homens maus, que se aproveitavam massivamente dos incautos. E aí a gente pode perceber também, no nosso texto de hoje, um sentimento pastoral do apóstolo Paulo. Porque esse sentimento pastoral aflora quando ele afirma o modo como tratou a igreja de Tessalônica. Ele teve cuidado para que ele não reivindicasse o seu apostolado. Por exemplo, ele teve um bom cuidado de chegar lá e dizer assim: eu sou apóstolo. Bora, eu quero minhas ofertas, eu quero meu lugar de honra. Ele teve um cuidado de não chegar na igreja de Tessalônica e reivindicar esse apostolado. Então, a ideia é que assim, Paulo entendia o que era o chamado apostólico, Paulo sabia da honraria de ser um apóstolo, mas a sua humildade, baseada nas escrituras, fez com que quando ele chegasse na cidade, quando ele chegasse aos irmãos, ele não reivindicasse isso. Ele aconselhou, incentivou e insistiu, ensinando os irmãos a viverem para Deus, e por isso ele expressa que sempre foi grato a Deus pela igreja formada e pelos irmãos. Verso 13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Percebeu, irmãos? Ele não reivindica o apostolado, mas a autoridade que ele tinha como apóstolo e daquele que pregava a verdade,
É como se você dissesse, nem precisou. Porque o efeito da verdade no coração daqueles homens, daquelas pessoas, daquelas mulheres, daquela igreja, operou de forma eficaz neles, porque eles creram na palavra e não no nome do apóstolo Paulo. Não era a pessoa do apóstolo, embora ele tivesse as prerrogativas apostólicas, embora ele tivesse autoridade como apóstolo. E isso é que é interessante. E aí o coração desse mesmo bom apóstolo está um coração grato a Deus, pelaquela igreja, pelo ministério, que aqueles irmãos, eles então eram caracterizados por pessoas que tinham fome e sede da palavra. Por isso, quando Paulo começou a pregar e ensinar, ele notou que os irmãos ficavam maravilhados, encantados com o evangelho. E a ação do poder do Espírito Santo na ministração fez com que aquelas pessoas entendessem que não era algo humano, mas divino. E ele faz justamente essa separação diante do contexto que eu já falei aqui nessa introdução. Havia algo diferente no discurso de Paulo, diferente dos discursos que já estavam acostumados a ouvirem. Esse discurso era justamente a verdade sendo enxertada na mente daqueles irmãos. E essa mensagem poderosa que foi enxertada na mente e no coração daqueles irmãos não saiu, ficou ali, impregnada na mente e no coração deles. É justamente a promessa: eu vou imprimir nos seus corações a minha palavra. A ação do Espírito faz isso na igreja. Ele imprime a palavra nos nossos corações. E por isso que é como se Paulo dissesse justamente o nosso título da mensagem de hoje: a verdade opera eficazmente em vocês. É como se ele dissesse essa frase para aquela igreja: a verdade opera eficazmente em vocês. Quem são esses? Quem são esses? Vocês. Todo crente que crer na palavra, ela opera de forma eficaz. Porque é a verdade. Porque não há o que se duvidar. O evangelho é a verdade. Então é essa máxima que o apóstolo Paulo então está aqui nos trazendo, nos dizendo mais uma vez essa noite. A verdade que é pregada, ela impregna um crente e ela não sai mais. Aleluia. São os crentes, os que creem, os que aceitaram e perseveram na confissão. E isso gerou alegria no coração do apóstolo, mas também ele vai dizer que trouxe transtorno. No crente produz essa crença, essa fé eficaz. Amém? Mas em contrapartida, nos ímpios produz oposição. E não há dúvida que a disposição para sofrer pela verdade é a marca indelével da igreja. Uma vez implantado no coração do homem a verdade, ele não consegue mais viver sem isso. Eu estou olhando para a verdade da palavra. Uma vez que ela entra no coração, nem eu nem você consegue viver sem ela. Porque não tem mais sentido viver na mentira. Não tem mais sentido viver no engano. Amém, meus irmãos? Então o evangelho ele tem esse poder de entrar no nosso coração e reinar. Eu vou viver como agora? Só se for pela verdade. Não tem o que eu viver mais. Não tem como eu voltar para a mentira, porque eu descobri a verdade. Amém? Entenderam a lógica? Amém? Amém. Espero que você tenha sido profundamente abençoado através desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, que amanhã deverá concluir esse estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nesses instantes finais do nosso programa, eu quero lembrar a todos que logo mais às 8 horas nós estaremos saindo da dependência da Igreja do Calvário até a avenida principal, onde estaremos participando
de mais um desfile cívico. O Departamento dos Soldados de Cristo, do 2º Batalhão aqui de nossa cidade, estará representando a Igreja do Calvário. Prestigie este evento para que nós possamos celebrar a data da nossa independência. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos a todos um dia abençoado, continuemos orando por nossa pátria, para que Deus abençoe a nossa nação, as autoridades constituídas, civis, militares, a igreja, a família, enfim, para que Deus nos dê paz e possamos ver este país ter como lema ordem e progresso. Até amanhã.